Olá! No próximo domingo nós estaremos celebrando a Páscoa. A Páscoa, que é um dos eventos mais importantes na história da Igreja, do povo de Deus. Ela nos faz relembrar a morte e especialmente a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Páscoa, ela também, desde o seu início, nos faz lembrar da suficiência do Cordeiro em nossas vidas. E é isso que nós vamos ver em mais uma reflexão da IB Horto. Muito bem, desde o início, lá já em Gênesis capítulo 22, na história onde Abraão vai oferecer seu filho Isaque como sacrifício, Deus pede isso para ele. Ele então já naquela ocasião recebe da parte de Deus um cordeiro para ser o substituto no lugar do seu filho. Jesus mostrando ali que ele é ilustrado naquele cordeiro suficiente para uma pessoa. O texto diz assim em Gênesis 22, versos 13 e 14. Abraão ergueu os olhos e eis que viu um carneiro preso pelos chifres em um arbusto. Foi até lá, tomou o carneiro e o sacrificou como holocausto em lugar de seu filho. Abraão chamou aquele lugar de O Senhor proverá. Por isso, até hoje se diz, no monte do Senhor se proverá. Vemos aí a suficiência do cordeiro no lugar de uma pessoa. Também, a história continuando, quando nós chegamos no episódio da última praga, onde se institui ali a Páscoa diante do povo de Deus, escravo do Egito, Deus está prestes a libertar esse povo e ali então se revela que o Cordeiro de Deus, ele também é suficiente para uma família. No texto do capítulo 12 de Êxodo, verso 3, nós lemos o seguinte: digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para cada casa. Nesse contexto, então, aquele cordeiro seria suficiente para livrar aquela família do anjo da morte, porque o seu sangue seria exposto no umbral das portas e ali seria um sinal de que o anjo da morte passaria por cima. Estaria instituída então a Páscoa do Senhor, onde aquele cordeiro seria suficiente para aquela família. Seguindo a história, o profeta Isaías, no seu texto, no capítulo 53, versos 7 e 8, ele vai falar sobre o servo sofredor, fazendo uma referência ao nosso Senhor Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus. E vai apontar ali que aquele cordeiro ele seria suficiente para livrar, para substituir a nação inteira, entregando sua vida pelo pecado daquele povo. Versos 7 e 8 diz assim: ele foi oprimido e afligido, contudo não abriu a sua boca, como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante de seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Com julgamento opressivo ele foi levado. E quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo ele foi golpeado. Isaías então apontava que a salvação do povo, do seu povo, estava naquela figura do cordeiro que apontava para Cristo, o servo sofredor. E por fim, Jesus também é o cordeiro suficiente para o mundo inteiro. Vimos que ele é suficiente para uma pessoa, suficiente para uma família, suficiente para uma nação, mas agora João, no seu evangelho, logo no começo, capítulo 1, verso 29, vai dizer assim: no dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que maravilhosa graça! Jesus é o Cordeiro suficiente para o mundo inteiro. Graças a Deus por Jesus Cristo, que nos livra da morte e do pecado. Espero que você já tenha não só o entendimento, mas também já tenha a fé suficiente para ter entregue sua vida para esse Cordeiro. E ele é o Cordeiro suficiente que tira o pecado do mundo inteiro,
de uma nação, de uma família e de uma só pessoa. Porque esse é o amor de Deus, essa é a graça de Deus. Celebremos então a Páscoa com essa perspectiva e gratidão ao Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele vive. Boa Páscoa. Deus nos abençoe.